Eu nunca pensei que ouviria algo assim da boca do meu próprio filho. Aquele menino que um dia carreguei nos braços, que acalentei em noites sem sono, que defendi até contra mim mesma quando o mundo parecia estar contra ele. Naquela noite, sentado à mesa da sala, ele me olhou nos olhos e disse: "Você é só um peso morto, mãe. Não precisamos mais de você." As palavras cortaram fundo, como uma faca afiada. Fiquei sem ar. Meu coração, já cansado pelos anos, pareceu parar por um instante. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se apenas levantava e ia embora. Mas fiquei ali, imóvel, tentando entender em que momento o amor que dei havia se transformado em desprezo. Para mim, família sempre foi tudo. Cresci acreditando que filhos eram a continuação da gente, que eram eles que cuidariam de nós quando a velhice chegasse. Talvez eu tenha romantizado demais a maternidade. Talvez tenha dado mais do que deveria. Mas se eu pudesse voltar atrás, não faria nada diferente. Eu dei tudo pelo meu filho. E agora, sentada naquela sala fria, eu me perguntava: como ele pôde dizer isso? Desde que meu marido faleceu, a casa parecia grande demais para mim. Silenciosa, vazia. Eu tentei preencher aquele vazio com visitas, reuniões de família, jantares nos domingos, mas tudo mudou quando meu filho se casou. A esposa dele não me olhava nos olhos. Sempre tinha um comentário ácido a fazer sobre minhas roupas, meus hábitos, até sobre minha comida. No começo eu deixava passar. Pensava, ela vai se acostumar comigo, é só uma fase. Mas não era uma fase. Era uma guerra silenciosa. Eu me tornei um incômodo dentro da minha própria casa. E meu filho, ele ficava no meio, sempre tentando agradá-la, sempre dizendo que eu estava exagerando. Até que uma noite, depois de um jantar em que tentei mais uma vez criar harmonia, ele perdeu a paciência. "Mãe, chega! Você não percebe que já não tem mais lugar aqui? Você é só um peso morto." Essas palavras ecoaram na minha mente durante toda a noite. Eu não consegui dormir. Andava de um lado para o outro no quarto, revivendo cada momento da minha vida, cada sacrifício que fiz para dar a ele uma boa educação, cada noite que passei em claro quando ele estava doente, cada lágrima que derramei em silêncio para que ele tivesse uma vida melhor. E agora, tudo o que eu era para ele era um peso. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados. Mas não deixei que ninguém visse. Preparei o café, coloquei pão fresco na mesa, como fazia todos os dias. Eles nem notaram minha presença. A nora reclamou que o leite estava frio. Meu filho saiu apressado sem me dar bom dia. E foi nesse silêncio que eu comecei a refletir. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu realmente fosse apenas um estorvo. Uma velha solitária ocupando espaço. Mas algo dentro de mim dizia o contrário. Uma voz pequena, quase apagada, mas firme. Você não é um peso morto. Você tem valor. Você ainda pode mudar essa história. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Era de alguém que eu não ouvia há muito tempo. Uma voz familiar, carregada de lembranças e promessas esquecidas. "Preciso falar com você, é urgente." Meu coração disparou. O passado estava batendo à minha porta. E eu sabia que, de alguma forma, aquilo mudaria tudo. A ligação me pegou de surpresa. Eu não reconheci aquele número, mas a voz era inconfundível. "Sou eu, o Augusto. Preciso falar com você." Meu coração quase parou. Augusto, um nome enterrado no passado, um nome que trazia lembranças boas e ruins ao mesmo tempo. Ele tinha sido um grande amigo do meu marido, quase como um irmão para ele. Estiveram juntos em negócios, viagens, confidências e também em desavenças que acabaram nos afastando. Havia mais de 10 anos que não ouvia aquela voz,
Por favor, é importante. Você pode me encontrar hoje? Ele insistiu. Pensei 2 vezes antes de responder. Minha cabeça estava girando. Por que justo agora? Por que depois de tantos anos? Mas havia algo em seu tom de urgência que me fez aceitar. Marcamos para aquela noite, em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Passei o resto do dia tentando disfarçar a ansiedade. Meus filhos nem notaram que eu estava diferente. Minha nora resmungou porque a toalha da mesa não estava do jeito que ela gostava, e meu filho nem me dirigiu a palavra quando voltou do trabalho. Senti como se fosse invisível, mas talvez isso fosse uma bênção. Significava que eu poderia sair sem dar explicações. Vesti uma roupa simples, mas ajeitada, e saí. Caminhei até o ponto de ônibus sentindo a noite fria cortar meu rosto. Enquanto o veículo avançava pelas ruas iluminadas, eu revivia mentalmente as palavras que havia ouvido. Você é só um peso morto. Será que o destino estava me oferecendo uma chance de provar o contrário? Cheguei ao local combinado e lá estava ele. Augusto parecia mais velho, claro, mas ainda tinha aquele olhar firme que sempre transmitia confiança. Ao me ver, levantou-se imediatamente. Você continua a mesma, só um pouco mais cansada, mas seus olhos não mudaram. Senti minhas bochechas corarem. Há quanto tempo ninguém me dizia algo assim? Depois dos cumprimentos iniciais, fomos direto ao assunto. Olha, sei que o tempo passou e que tivemos nossas diferenças, mas eu precisava te procurar porque descobri algo que pertence a você. Arqueei as sobrancelhas. Não entendi. Como assim, Augusto? Do que está falando? Ele respirou fundo, olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção e então tirou de sua pasta alguns documentos. Colocou-os diante de mim. Quando o li, minhas mãos tremeram. Era sobre uma propriedade, um terreno enorme com uma casa antiga, deixada pelo meu marido. Eu sequer sabia que aquilo existia. Seu marido deixou isso em seu nome, mas por algum motivo nunca chegaram a te entregar os papéis. Descobri quando mexia em alguns arquivos antigos e achei que você tinha o direito de saber. Meus olhos se encheram de lágrimas. Durante anos eu vivi com tão pouco, sempre acreditando que tudo havia sido resolvido depois da morte dele. E agora, diante de mim, estava a prova de que eu não estava desamparada. Voltei para casa naquela noite com os documentos escondidos na bolsa e uma chama acesa dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Mas também sabia que precisava ser cautelosa. Se meu filho e minha nora descobrissem sobre aquela herança, fariam de tudo para se apoderar dela. Já os conhecia bem. Passei os dias seguintes em silêncio, fingindo ser a mesma mulher frágil e conformada. Mas dentro de mim eu planejava cada passo. Certa manhã, enquanto eu preparava o café, ouvi meu filho e minha nora conversando na sala. Eles não perceberam que eu estava por perto. Sua mãe não vai aguentar muito tempo. Logo, logo ela vai ser um peso que nem o asilo vai querer. Disse ela rindo. É, mas até lá, pelo menos a aposentadoria dela ainda paga algumas contas. Ele respondeu com indiferença. Meu coração doeu, mas eu apenas respirei fundo. Não podiam imaginar que naquela altura eu já não dependia deles. Pelo contrário, eu tinha algo muito maior do que eles jamais poderiam imaginar. Comecei a visitar discretamente a propriedade deixada pelo meu marido. Era uma casa antiga, precisando de reformas, mas tinha um charme único. O terreno era amplo, com árvores frondosas e um silêncio acolhedor. Cada vez que pisava lá, sentia-me viva novamente. Ali eu não era um peso morto. Ali eu era dona do meu espaço. Foi nesse lugar que decidi que o meu futuro seria diferente.
Eu não mendigaria mais amor nem respeito dentro da casa do meu filho. Mas ainda havia algo que eu não sabia. Meu filho estava prestes a descobrir tudo. E quando isso acontecesse, a guerra começaria. Eu achava que estava sendo cuidadosa. Visitava a casa antiga sempre em horários diferentes, sem contar nada. Mas segredos grandes demais não ficam escondidos por muito tempo. Tudo começou quando, sem perceber, deixei um papel sobre a mesa do quarto. Um simples rascunho, onde eu anotara algumas medidas do terreno e ideias para consertar o telhado. Achei que ninguém prestaria atenção, mas minha nora encontrou. Ela entrou em meu quarto sem permissão, como sempre fazia, e, ao ver aquele papel, arregalou os olhos. Naquela noite, ao voltar do trabalho, meu filho me chamou para conversar. Mãe, que história é essa de terreno? O que você está escondendo de mim? Meu corpo gelou. Tentei manter a calma. Não é nada, apenas lembranças do passado. Mas ele não acreditou. Nunca acreditava. Pare de mentir. Eu vi os papéis. Essa propriedade é sua? Por que não disse nada? Senti minhas mãos tremerem. Eu sabia que a partir dali não haveria mais volta. Respirei fundo e decidi não fugir mais da verdade. Sim, é minha. Seu pai deixou para mim e eu só descobri recentemente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Podia ouvir sua respiração pesada, como se tentasse digerir a informação. Então, como esperado, a reação veio carregada de ambição. Ótimo! Então vamos vender. Com o dinheiro podemos comprar uma casa maior. Vai ser melhor para todos. Olhei nos olhos dele e, pela primeira vez em muito tempo, falei com firmeza. Não, meu filho. Essa casa é minha e não vou vender. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele parecia não acreditar no que tinha ouvido. Na manhã seguinte, minha nora me tratava com um sorriso falso, daqueles que escondem veneno por trás. Preparou o café, serviu meu filho com carinho exagerado e de vez em quando me lançava olhares que diziam claramente: nós vamos tirar isso de você. E não demorou muito para que a pressão começasse. Meu filho começou a deixar recados sutis. Falava de dívidas, de como estavam apertados financeiramente, de como seria sensato pensar em todos e não apenas em mim. Mas eu já não era mais a mesma mulher de antes. A cada visita que fazia à propriedade, sentia minhas forças voltarem. Decidi contratar um advogado, discretamente, para colocar tudo em meu nome de forma definitiva. Não queria correr riscos. Os dias passaram e a tensão dentro de casa só aumentava. Eu já não conseguia me sentar à mesa sem que houvesse uma indireta, um olhar atravessado, uma cobrança. Até que uma noite, meu filho perdeu o controle. Você não entende, mãe. Essa casa não pode ser só sua. É injusto. Nós precisamos dela. Injusto? Foi eu dedicar minha vida inteira a você e ouvir que sou um peso morto. Essa casa é o que me resta e não vou entregar. Ele bateu na mesa com tanta força que a xícara caiu no chão e se quebrou. Minha nora ao lado apenas sorriu, satisfeita com a cena. Naquele momento percebi que já não havia espaço para mim ali. Eu não era mais mãe, eu não era mais respeitada. Para eles, eu era apenas um obstáculo entre eles e a propriedade. No dia seguinte, arrumei minhas malas em silêncio. Ninguém se deu ao trabalho de perguntar para onde eu ia. Apenas observei a expressão de alívio no rosto da minha nora, como se finalmente tivesse vencido. Mas mal sabiam eles que aquela saída não era uma derrota. Era o início da minha virada. Eu não estava indo embora de mãos vazias. Eu estava indo em direção ao meu futuro, à minha liberdade e, principalmente, ao acerto de contas que viria. Deixei a casa com a sensação de leveza que não sentia há anos.
Pela primeira vez em muito tempo, não havia olhares atravessados, comentários ácidos ou indiretas cruéis. Só o silêncio e a certeza de que finalmente algo era meu. Cheguei à antiga propriedade deixada pelo meu marido. A casa precisava de reformas, mas tinha potencial. O jardim estava abandonado, as paredes precisavam de pintura e o telhado estava comprometido. Mas eu vi além do que estava quebrado. Vi oportunidades, liberdade e respeito próprio. Contratei alguns trabalhadores de confiança e comecei as mudanças discretamente. Cada martelada, cada pincelada, cada detalhe arrumado me davam na sensação de vitória silenciosa. Não era apenas a reconstrução da casa, era a reconstrução da minha autoestima. Enquanto isso, meu filho e minha nora começaram a perceber que algo havia mudado. Eu não atendia mais as ligações com pressa. Não aceitava convites que me colocassem sob pressão. Minha ausência dentro da antiga casa deles começou a incomodá-los. Uma semana depois, meu filho apareceu de surpresa na propriedade. Seus olhos estavam cheios de incredulidade, misturados com raiva. "Mãe, você está tentando nos humilhar?" perguntou, tentando controlar a voz. Sorri, mas não um sorriso comum. Era um sorriso que carregava confiança e determinação. "Humilhar? Eu? Não, filho. Apenas estou vivendo. Você pode continuar pensando que eu sou um peso morto, mas aqui eu sou dona de tudo que é meu." Ele não respondeu. Apenas olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Cada parede pintada, cada móvel reorganizado, cada planta no jardim. A casa respirava vida e ele percebeu que não havia mais espaço para manipulação ou desprezo. Nos dias seguintes, comecei a planejar minha estratégia. Não havia pressa, mas cada ação era calculada. Eu precisava mostrar que não era apenas a dona da propriedade, mas que tinha inteligência, força e recursos para transformar cada humilhação que sofri em aprendizado e vitória. Fui até o banco, onde transferi a titularidade da casa definitivamente para meu nome. Contratei advogados para formalizar todos os documentos. Tudo estava em ordem. Quando terminei, respirei profundamente. A sensação de segurança foi indescritível. Então veio a oportunidade perfeita. Meu filho planejava um jantar em família com a intenção de me pressionar a ceder a casa. Mas eu tinha outro plano. No dia do jantar, cheguei com uma postura impecável. Não havia medo, não havia submissão, apenas confiança. Minha presença impactou imediatamente. O jantar começou e, como esperado, ele tentou me intimidar com indiretas e comentários ácidos. "Você vai mesmo ficar com essa casa? Não acha melhor pensar na família?" disse meu filho, tentando soar dominante. Sorri calmamente. "Família? Família respeito, e respeito é o que finalmente estão me dando." Houve um silêncio pesado. Minha nora ficou pálida, percebendo que todo o veneno que havia espalhado não teria mais efeito. Foi nesse momento que percebi. Não precisava de vingança explícita. A transformação já estava acontecendo sozinha. Eles agora entendiam que eu não era um peso morto, mas alguém capaz de criar, de decidir e de viver plenamente. O clima estava tenso naquela manhã. Meu filho e minha nora não conseguiam esconder a inquietação. Cada ligação, cada mensagem minha transmitia segurança, algo que eles nunca tinham visto antes. No dia seguinte, decidi que era hora de dar o próximo passo. Liguei para meu advogado e marquei a assinatura final da escritura da propriedade. Tudo seria feito de maneira legal, transparente, sem chance de contestação. Quando meu filho chegou, percebeu que eu não estava brincando. "Mãe, você realmente vai fazer isso?"
Perguntou quase sem fôlego. Sim, essa casa é minha, sempre foi minha, e finalmente vocês vão respeitar isso. Ele abriu a boca para falar algo, mas não havia palavras que pudessem reverter o que já estava feito. Naquela tarde, organizei uma pequena reunião com vizinhos e amigos próximos como forma de apresentar oficialmente minha nova vida. Eles viram minha determinação, meu cuidado com cada detalhe da casa, meu entusiasmo renovado, e perceberam que eu estava feliz, independente de qualquer humilhação anterior. Meu filho tentou intervir, tentando menosprezar minha conquista, mas todos os presentes se mantiveram ao meu lado, admirando minha coragem. A sensação de apoio e reconhecimento me deu forças que eu nem sabia que ainda existiam. Dias depois, meu filho tentou manipular a situação novamente, propondo um acordo financeiro. Você pode ficar com parte da casa, mas terá que nos pagar aluguel pelo resto. Sorri serenamente e respondi: não preciso de nada de vocês. Essa casa é minha e a minha felicidade não tem preço. O choque em seus olhos foi evidente. Ele percebeu que, finalmente, a mãe que ele acreditava ser frágil havia se transformado em uma mulher forte e independente. Minha nora, por sua vez, ficou completamente sem reação. Todas as tentativas de me intimidar e de tomar posse da casa caíram por terra. Cada comentário ácido, cada desprezo que me infligiram, agora se chocava contra minha firmeza. Com o tempo, aprendi a equilibrar a minha relação com eles. Não mais dependia de aprovação ou respeito que não vinha de forma genuína. Criei limites claros e passei a viver minha vida plenamente. A casa, que antes era apenas um imóvel esquecido, se transformou em um símbolo de liberdade, coragem e justiça silenciosa. Um lugar onde eu era respeitada, admirada e dona do meu destino. Meu filho e minha nora ainda tentam se aproximar, mas agora, a cada gesto, sabem que não podem mais me diminuir. O peso que eu carregava em meu coração se transformou em força, e finalmente eu compreendi. Não somos definidos pelo que os outros pensam, mas pelo que somos capazes de construir por nós mesmos. E assim, aquela noite em que ouvi a frase cruel, "Você é só um peso morto", deixou de ser um momento de dor. Tornou-se o ponto de partida para minha liberdade, minha reviravolta e minha vitória silenciosa. Hoje, eu não sou um peso. Hoje, eu sou dona do meu destino.